A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando, e é sempre muito bom ter a sua presença aqui conosco através destes vídeos que sempre estamos por aqui compartilhando com você. Fica comigo até o final, porque hoje Deus tem uma palavra para o teu coração, com certeza. E aí você vai ficar muito surpreso com o que Deus colocou no meu coração para trazer para você hoje, através deste vídeo. Então, vem comigo, vem e vamos dar início, claro, invocando o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome. Bendizemos a Ti pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ó Deus querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui compartilhando da Tua palavra, podendo ter esse momento de comunhão contigo, momento de reflexão, Senhor. Que as Tuas mãos sejam sobre a minha vida e que eu possa passar adiante a mensagem que puseste no meu coração da melhor maneira possível e que do outro lado as pessoas possam compreender, possam ser esclarecidas, Senhor, daquilo que o Senhor tem para falar aos corações. Pai bendito, que a Tua bênção seja sobre todo aquele que assiste, que escuta, que medita, que coloca em prática, principalmente, e que também nos ajuda compartilhando, Senhor, este vídeo, porque aí essa mensagem chega a outras pessoas. Pai bendito, muito obrigado por este momento e esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos falar sobre quando a bênção de Deus é sobre as nossas vidas, ela nos acompanha. Então fica ligadinho aí, porque hoje você vai ver como é incrível a bênção de Deus quando ela está sobre nossas vidas. E aí você precisa entender todo o aparato bíblico a respeito dessa bênção, que aí nós vamos trazer um personagem muito interessante para figurar toda essa instrução que vamos hoje trazer aqui acerca da palavra. Vamos falar sobre Jacó. Muitos dizem que é usurpador, mas no texto em hebraico diz que é aquele que saiu agarrado no calcanhar. Esta é a verdadeira expressão do nome Jacó, aquele que saiu agarrado no calcanhar. Por quê? Justamente porque na hora de nascer, quando puxaram Esaú, ele foi agarrado em Esaú e disse: opa, peraí que eu não vou ficar aqui não, eu vou também. Então, Jacó é um personagem muito interessante que muitos costumam dizer que era enganador, que era usurpador, que era... Mas quando a gente olha o contexto da vida de Jacó, nós não percebemos essa característica nele. Em primeiro lugar, porque a troca que ele fez com Esaú foi uma troca justa. Foi uma troca que ele tinha comida e o outro não deu o mínimo de valor à sua primogenitura. Ele simplesmente poderia dizer: não, eu não troco de jeito nenhum. E Jacó ter quebrantado seu coração e tá bom, então você não troca, então eu vou dar mesmo assim. Poderia ter acontecido isso? Lógico. Mas isso não foi contestado, isso não foi trabalhado, isso não foi conversado. A Bíblia só diz que Esaú simplesmente trocou pelo prato de lentilhas a sua primogenitura, porque não deu valor a ela. Então, a gente já começa por o primeiro ponto mostrando que ali se tratava de uma negociação. E numa negociação, os dois lados têm a sua escolha. E tendo a sua escolha, não é roubo, não é enganação, não tem nada a ver com isso. E Deus registrou lá no céu. Porque o acordo foi feito aqui na terra, e a própria Bíblia diz que quando dois concordam aqui na terra, no céu, está afirmado. Então, fica ligadinho aí, só para ir acompanhando essa trajetória. Depois desse acontecimento, vem a questão da bênção que é depositada sobre a vida de Jacó. O que é interessante naquele sentido é que nunca se para mencionar a respeito de Isaac.
Isaac fez uma contestação na hora de dispensar a bênção. Ele disse, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Opa, na dúvida, o que era que ele poderia ter feito? Não ter abençoado, mas ele abençoou. E por que ele abençoou? Se ele era um homem de Deus, certamente Deus haveria dito algo a ele para não fazer. Teria dado algum sinal, tinha feito alguma coisa para que não acontecesse, porque a bênção de Deus estaria de acordo com aquilo que Deus programou. Só que Deus tinha visto o trato lá atrás. E por isso a bênção foi, de fato, depositada sobre a vida de Jacó. E aí Jacó teve que sair corrido dali e foi para as terras do seu tio Labão. Mas levando consigo a bênção de Deus, levando consigo a promessa da primogenitura, levando consigo as poderosas promessas de Deus. E aí o que é interessante em observar a vida de Jacó é que tudo que Jacó fez foi muito voltado para o Senhor. Na caminhada até chegar às terras de Labão, Jacó tem um encontro com Deus em que ele vê ali uma escada que tem anjos subindo e descendo. E ao ver isso, ele se sente no desejo, se sente na oportunidade de adorar. E ali ele levanta um altar e adora ao Senhor. O que a gente percebe é que a vida de Jacó, em síntese, era uma vida de submissão, era uma vida de um adorador, era uma vida de um servo de Deus. Visto que na própria adoração que ele faz ao Senhor por meio do sacrifício, ele ainda diz, olha, de tudo o que eu ganhar, eu te darei 10%. E ali Deus não havia cobrado, e Deus nunca cobrou isso, mas Jacó estava dizendo, é o meu desejo, é a minha vontade de compartilhar isso, de devolver isso ao Senhor. E quando ele diz devolver, é porque na cabeça dele tudo já era de Deus. Até porque Deus não precisa de dinheiro. Mas a gente precisa entender todos os contextos justamente para entendermos bem e não fazermos confusão nas informações. Então ali, Jacó não estava sendo pressionado, Jacó não estava trocando algo com Deus. Não, eu vou te dar para o Senhor me dar alguma coisa. Não era isso que Jacó estava fazendo. Ele simplesmente estava dizendo, Senhor, eu te farei isto porque sou grato a ti. Eu te farei isso ainda que as coisas não aconteçam como eu espero. Eu te farei isso como símbolo da minha gratidão a ti. E não como uma obrigação, não como uma troca de algo que Deus deveria dar a ele para poder lhe dar em troca. Não foi isso. E é justamente aí onde a gente começa a entender a vida de um adorador. A vida de um adorador não faz algo porque é obrigado a fazer. Faz algo porque se sente com prazer de fazer aquilo. É a mesma coisa de abençoar a vida dos outros. É a mesma coisa de fazer tantas coisas que nós fazemos para o próximo e ao mesmo tempo estamos fazendo para Deus. Porque quando damos bons exemplos, certamente Deus se manifesta em nosso meio e o nome dele é glorificado. Então, só para a gente pontuar isso aí e entender claramente que a vida de um adorador, a vida daquele que quer ter a bênção de Deus na sua vida, deve ser uma vida de gratidão. E é justamente o símbolo da gratidão de Jacó que foi simbolizado ali pelo dízimo. Ok? Então, seguindo, Jacó, a partir dali, passa a ter uma vida afastado dos seus pais. Ter uma vida na casa do seu sogro, que por sinal lhe recebe muito bem, lhe chama osso do seu osso, carne da sua carne, e se chega por ali, e Jacó passa 30 dias lá trabalhando, e ele vê que Jacó
era um cara dedicado, era um cara determinado, e ele disse, espera aí, eu sinto vergonha de nós não acertarmos um salário para você, visto que você tem feito muito pelo meu rebanho. E aí Jacó, de olho nas filhas de Labão, ele diz assim, vamos fazer assim, quanto é que você quer pela sua filha Raquel? Ele de olho, Raquel lindona e tal. Aí ele diz, não, é tranquilo, aí é 7 anos de trabalho e aí a gente fica certo. Ele diz, fechado. E aí começa os 7 anos de trabalho, passa-se os 7 anos, Jacó vai para o casamento e no casamento Labão passa uma rasteira em Jacó e aí entrega Lia, que era zaroia. E aí quando Jacó acorda no outro dia, está com a zaroia do lado, fica arretado e diz assim, mas Labão, não foi esse o trato que nós fizemos, Labão. Não foi assim que nós tratamos. Ele disse, mas aqui não é assim. A gente não tira a primogênita primeiro. Aqui tem que sair primeiro a mais velha, é assim mesmo. Agora, você quer a mais nova, mais 7 anos de trabalho, tá tudo certo. Aí ele botou a mão na cabeça, certo, vamos embora. Mais 7 anos de trabalho, e tá lá Jacó na lida, e mais 7 anos de trabalho, Jacó agora recebe a sua amada, a sua querida Raquel. E aí começa a desfrutar desse relacionamento tão desejado, e a partir daí passa-se a perceber a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Que é justamente quando Jacó termina de pagar sobre as suas mulheres, que ele começa a acertar um salário. E aí o que a gente vai compreender na vida de Jacó é que tudo que Jacó fazia dava certo. Tudo que Jacó fazia era abençoado. Tudo que Jacó colocava a mão prosperava. Por isso que Labão era tão satisfeito com ele. E aí ele começa a acertar um salário e nesses salários que Labão acertava com Jacó, tinha sempre algo interessante. Todas as vezes, todos os salários que foram acertados entre Jacó e Labão, Jacó saía ganhando. E aí os filhos de Labão ficavam todos irados com isso, porque Jacó sempre se sobressaía. E Labão chegou a tratar 14 tipos de salários diferentes, tentando de alguma forma ganhar de Jacó. Mas não tinha jeito, porque ali não era o jeito de Jacó. Não era a vontade de Jacó. Era simplesmente a vontade de Deus, era a bênção de Deus que corria atrás de Jacó. Tudo que Jacó fazia, Deus abençoava. Tudo que Jacó colocava a mão, Deus fazia prosperar. E ali era a mão de Deus. E quando ele cansa de fazer esse monte de tratado e não acertar nenhum com relação aos ganhos de Jacó, ele começa a mudar o semblante, ele começa a ficar chateado. E aí ele muda o relacionamento entre o tio e o sobrinho, entre o sogro. Ele muda. E aí Deus chama Jacó e diz assim, meu filho, está na hora de picar a mula. Sair daqui, pegar tuas coisas e voltar para a tua terra. É hora de acertar as contas lá com teu irmão. Vem-te embora. E aí, nesse sentido, é muito interessante, porque Jacó pega todas as suas coisas e aí ele consegue enxergar o quanto juntou ali naquelas terras durante aqueles anos que se passaram. E aí volta, a caminho da terra em que vivia anteriormente, para Israel. E aí, nesta volta para Israel, acontece um fato muito interessante, que é justamente eu acho que é o ponto ápice da vida de Jacó. Que quando Jacó vem, ele pede para que suas esposas, seus filhos atravessem o ribeiro e vão adiante dele enquanto ele tem uma conversa com Deus ali à beira do ribeiro. E acontece algo muito interessante no ribeiro. O anjo aparece para ele nesse fato bíblico. Esse anjo que aparece para ele é uma teofania.
é uma aparição de Deus em forma de homem. Então, esse anjo, quando aparece para ele se agarra nesse anjo e diz assim: olha, eu só vou lhe soltar quando você me abençoar. Imagine um homem agarrado no anjo, pedindo para ser abençoado, se já vinha carregado de bênçãos sobre a sua vida. Imagine. Mas ele ainda estava ali, persistente, ainda estava ali no pé do anjo, dizendo: eu quero a tua bênção e eu só vou sair daqui quando o Senhor me abençoar. E agarrou no pé do anjo, e o anjo pedia para ele soltar, e ele não soltava, e agarrou o pé do anjo, e eu não solto, só solto quando o Senhor me abençoar. O anjo foi, tocou na coxa dele, ele caiu ali, com uma dor infeliz. E aí o Senhor disse: a partir de hoje, não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ali Jacó sai manco, mas sai abençoado. Jacó sai manco de uma luta que valeu muito a pena. Jacó sai com sua perna dolorida, mas com excelentes lembranças de ter ali lutado por a bênção sobre sua vida, sobre a vida da sua família e da sua posteridade. Ainda hoje podemos ver, nos dias atuais, 2021, podemos ver a bênção que Jacó carregou naquele dia. Ainda hoje podemos ver aí, em meio a esse momento tão trágico da sociedade, com este vírus que foi aí disseminado sobre a terra, o país que sempre está à frente, Israel. O país que sempre tem coisas novas, Israel. O país que sempre tem tecnologias extraordinárias, Israel. E aí está a bênção de Deus sobre a vida de Israel. Não se chama mais Jacó, mas sim Israel. E ali sai Israel, o novo Israel de Deus. Ao encontro do seu irmão, que outrora queria matá-lo, queria esfolá-lo, queria destruí-lo. Mas Jacó, sempre muito sábio, muito inteligente, muito estratégico, separa ali coisas e manda na frente e diz: olha, quando encontrar o meu irmão, faz o seguinte, diz a ele que isso aí é um presente que eu estou dando, e isso aí não é nada para o que ainda tem. E aí, coisas interessantes da vida de Jacó, nós podemos observar que não é apenas a bênção, não é apenas esse homem batalhador, não é apenas esse homem inteligente, estrategista, mas é um homem de um caráter fora do normal. Ele não apenas mandou o presente, mas ao chegar ao encontro do seu irmão, a sua atitude foi extraordinária. Ele simplesmente foi se curvando, se abaixando para o seu irmão. E aquilo ali simplesmente quebra toda a luta, toda a batalha que tinha no coração do seu irmão Esaú. Tudo aquilo ali quebranta, ele mostrando que ali a ideia não é: eu não quero ser maior do que você, meu irmão. Eu não quero lhe subjugar, eu não quero lhe fazer de servo. Eu quero ser teu irmão, eu quero estar ao teu lado, eu quero andar com você. E isso é uma base extremamente importante, que é a base da família. A bênção de Deus, ela não habita apenas em um ser humano. Ela habita em um coletivo. É tanto que quando nós vamos ver o conselho ou o mandamento que Jesus deixou para nós, é muito claro, muito simples de ser compreendido. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Veja que é horizontal, não é vertical, é horizontal. Então, quando a gente percebe isso, nós percebemos que a vontade de Deus em nos abençoar é para que outras pessoas também sejam abençoadas.
é para que transbordemos a vida de outros. E Deus nos abençoa grandemente justamente para não termos condição de amontoar, de juntar tanto que Ele nos dá. E isso, claro, quando nós entendemos a bênção de Deus. E hoje nós temos um grande problema no cristianismo, é que existem pessoas que gostam de juntar riquezas. Nós temos hoje pessoas que gostam de construir torres de Babel. E nenhuma dessas coisas funciona com Deus. Se formos olhar na Bíblia Sagrada, geralmente quando o homem inventa de subir alguma coisa, Deus derruba. Porque Deus quer os seus servos na horizontal. Porque na vertical, só o céu, só Deus, só o Todo-Poderoso sobre nossas vidas e as demais coisas, tudo na horizontal. É por isso que devemos entender. E se você que me escuta nesse exato momento entender esse propósito de Deus em abençoar, pode ter certeza que a bênção vai ser tão grande na tua vida que você não vai conseguir segurar tanto quanto Deus tem para te dar. E aí é o que eu costumo dizer sempre, não é por causa de você. É por causa de nós. Deus não me deu conhecimento, sabedoria por causa de mim. Ele deu por causa de nós. Deus me deu a possibilidade de estar falando aqui hoje justamente para vir para você e dizer assim, olha, Deus quer te abençoar. Mas você precisa entender que o reino de Deus aqui na terra é horizontal, não é vertical. Pare de querer construir torres. Pare de querer construir torres. Você não vai muito longe. Não vai muito longe. O reino de Deus aqui na terra é horizontal. E se você entender isso, você vai desfrutar o melhor dessa terra. E se você entender isso, você vai viver dias extraordinários. Porque o próprio Jesus prometeu isso. 100 vezes tanto e ainda mais a vida eterna. Então acabe com essa coisa de dizer, os ricos... Não, esquece isso. Esquece isso. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te fazer rico. Mas Ele não quer te fazer rico para você construir torres. Ele quer te fazer rico para você abençoar outras vidas. E se você entender isso, quanto mais você abençoar, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você abençoar, mais você vai ser abençoado. O defeito de Labão foi que ele não se preocupou com o dele. Ele estava preocupado com o do próximo. Porque se ele tivesse se preocupado com o dele, ele tinha visto que por mais que Jacó tivesse abençoado, o dele também estaria crescendo, estava crescendo. E sem a bênção que estava sobre a vida de Jacó, certamente o rebanho dele não ia do mesmo jeito. Então ele parou para olhar o do próximo e esqueceu de olhar o dele. Então é justamente aí onde está o grande segredo. Para de olhar para o próximo, olha para o teu. Eu quero saber lá se o mato do próximo está mais verde, se o capim está mais verde. Na separação entre Abraão e o seu sobrinho Ló, ele disse, vai aí pelas campinas, vai, está tudo verdinho, vai embora. Fica tranquilo que eu fico com o deserto. Quando chega lá no final, quem é que está abençoado? Quem é que continua na bênção? Abraão. Está lá, Ló, no meio de uma cidade que todo mundo estava corrompido ao ponto de Deus precisar destruir a cidade. Então não é as campinas verdinhas do próximo que vai fazer a diferença, é a bênção de Deus na tua vida, então olha para o teu. Eu venho aqui da parte de Deus para dizer, olha, Deus quer te abençoar ricamente. Mas você precisa entender 2 princípios. O primeiro, o reino de Deus aqui na terra é horizontal. Ele te abençoa para você abençoar os próximos. Segundo, para de olhar para o dos outros. Olha para o teu. Porque Deus vai fazer crescer. Deus vai abençoar ricamente a tua vida. E talvez eu esteja falando para alguma pessoa que ainda não serve a Jesus.
Ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida. Mas calma, essa bênção também é para você. Basta você confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Confessar a Ele os seus pecados e abandonar essa vida pecaminosa que você está vivendo. E você vem também desfrutar o melhor de Deus. Porque Ele tem 100 vezes tanto e ainda mais a vida eterna. Então, vem para Jesus, dobra teu joelho aí onde você estiver nesse exato momento e confessa Jesus como Senhor da tua vida. Porque Ele tem o melhor para você. Amém? Como sempre fazemos, todas as sextas-feiras, Reverendo Shalom Aleichem, desejo paz a você. Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida, que te faça prosperar grandemente, mas lembre-se, o reino de Deus é na horizontal. Lembre-se disso e desfrute do melhor de Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua família e que te faça prosperar. Tchau, tchau.